Good morning, folks. Good morning. Coffee in English, terceiro episódio começando. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o termo fluência. Esse é que vai ser o nosso assunto do dia. E também vamos aprender mais 15 palavras na sequência. É impossível você sair sem aprender algo. Não tem como. Que alguma coisa você vai aprender, ou das dicas, ou das palavras que eu vou te passar, ou então das perguntas que o pessoal vai ficar me mandando ali. Deixa eu abrir aqui, compartilhar as telas. Você que está comigo agora, você pode acessar de duas formas. Ao vivo na live, ou então no link da bio, você vai direto no Zoom. E no Zoom você vai vendo direto as palavras que eu vou ensinar para vocês. E para receber esse material posteriormente, o que você faz? Faz um comentário ali, me manda um link no direct e fala, gostaria de receber o material ali no e-mail, no WhatsApp. Ou então, vai ter um link após a aula, um link que te leva direto no grupo do WhatsApp, o WhatsApp Coffee in English. E lá dentro eu disponibilizo o material, tá bom? Agora estamos vendo aqui. Espera aí. Sheila, está vendo a minha tela? Sim. Tá bom. Beleza. Certo. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Fluência. E aqui tem um termo muito interessante, porque ele é usado de uma forma errada, consciente, para vender cursos. Tá? Eu já vi muitos cursos ali que o pessoal oferece fluência em poucas horas. Tem um curso que oferece em 32 horas, tem outros que oferecem. Qual que era o normal? Oferecer em um ano, tá? A fluência. Oferecer em 8 semanas, 30 dias, 6 meses, 2 anos. Antigamente era mais tempo, né? O pessoal que estudava inglês antigamente, eles estudavam 8 anos, 4 anos. Só que por que eles estudavam 8 anos? Cada livro era utilizado durante um semestre. Aquele livro utilizado durante um semestre, eles exploravam bastante aquele material. Então, você tinha várias aulas, normalmente 2 aulas por semana, só que toda aula era explorado muito cada exercício. Então, você fazia sistematicamente, tá? Longo prazo, bem longo prazo, mas era uma época somente de presencial, era uma época onde o curso de inglês era um curso bem caro, os materiais eram bem caros, e vendia-se essa fluência ali há muito tempo, por um longo período, né? 8 anos, 4 anos e tudo mais. E, de repente, o mercado dá uma mudada e o pessoal começa a vender isso em um ano. Eu trabalhei numa escola, uma franquia, que eles falavam que você ia ficar fluente em um ano. Aí vem um detalhe. O que é fluência para você? O que é fluência? O que seria fluência quando você recebe essa informação? Tá, vamos pegar aqui a... Ô, Sheila, o que é fluência para você? Fluência é você saber falar, mas você não sabe tudo. Sabe se comunicar. Certo. Então, você ter fluência é saber se comunicar. Isso. Certo. Muito bem. Fluência, de acordo com o dicionário, até peguei aqui os termos referente à fluência, fluent. Vem do termo fluir, tá? Então, você pode usar isso até para produto. Um produto que flui e, de certa forma, é fluent, ok? Teria essa fluência, porque ele está fluindo, tá? Ele está saindo de algum lugar, indo para outro, de uma forma, claro, objetiva, sem interferências. Quando nós usamos isso para um idioma,
o que que acontece? O que é ser fluente? Vamos pegar um dos termos aqui, ó. Capable of using a language easily and accurately. O que que é accurately? Com precisão, maestria, vamos dizer assim. Então, se você é capaz de usar um idioma com facilidade e com precisão, você é fluente. Em nenhum momento aqui o termo no dicionário diz sobre quantidade de palavras, tá? Em nenhum momento diz sobre quantidade de palavras, tá? Então, por exemplo, eu já tive experiências com alunos que sabia ali 1.700 palavras, mais ou menos, talvez um pouco menos, tá? E como que eu sei essa quantidade de palavras? Todo aluno que chega até mim, primeiro eu peço para ele fazer um teste, onde ele descobre ali a quantidade de palavras que ele tem no momento, quantidade de palavras que ele sabe naquele momento. É um teste numa plataforma, num site americano, e nesse site você faz um teste bem rapidinho, e ali sai a quantidade de palavras que você sabe ler, que você tem conhecimento, tá? Se você estiver interessado nesse teste, manda uma mensagem ali no direct e faça essa solicitação que eu vou te ajudar. Eu te mando o link, faço uma conversa com você, te mando um link e depois você só faz o print do resultado. E em cima desse resultado eu faço uma análise ali para você, ó, com esse vocabulário você já deveria estar nesse nível, papapá. E a gente vai conversando. E vai dar bom, como é que fala, né? É assim que fala, vai dar bom? Mas vai dar certo, beleza? Quantidade de palavras não tem nada a ver com fluência. Então, eu já tive alunos ali com 1.500 palavras, que essa pessoa dominava muito bem a gramática, ou seja, como colocar as palavras da maneira correta, e as frases dela fluíam, né? As frases dela fluíam. Eu já tive alunos que tinham uma quantidade de palavras no seu conhecimento gigante, para um aluno que não tinha estudado inglês nunca, dava em torno de 7.000 palavras, só que ele nunca tinha estudado inglês. Ele foi lendo e lendo e tal, e foi adquirindo vocabulário, porém, na hora de falar, ele não conseguia falar as frases corretamente. Todas as frases continham algum tipo de erro, ou na pronúncia, ou na construção, alguma coisa acontecia. E era muito interessante, porque um não conhecia muitas palavras, mas tudo que ele sabia fluía. O outro sabia muitas palavras, mas não fluíam. Então, essa é a diferença de fluência, tá? De você saber bem a quantidade de palavras dentro do seu vocabulário. Ou seja, você é fluente quando você se comunica de uma forma precisa e uma forma fácil. Fora isso, você já não tem fluência. Se você começa a se bater nas suas frases, você ainda não chegou à fluência. Quando eu estava falando dos cursos ali, o que vende por aí, qual que é o esquema? Quem está vendendo, às vezes, intencionalmente, ele está enganando a outra pessoa. Porque ele fala, você vai ser fluente em 1 ano. Na cabeça de quem está comprando, se a pessoa não tem essa informação, ela acha o quê? Eu vou saber tudo em 1 ano. E não é. Se ele te der um material ali de 10 páginas, cada página tem 100 palavras, vamos supor. E você aprender todas aquelas palavras, ele cumpriu com o objetivo dele. Você é fluente naquelas palavras que ele te ensinou. Em nenhum momento ele prometeu que estava te ensinando e que você iria aprender tudo. Só que você fica naquela expectativa. Eu já conversei com muitos alunos e eles falavam, não, eu quero ser fluente porque eu quero saber tudo. Aí eu tinha que corrigir essa informação para poder, auxiliar no aprendizado ali do inglês. Deixa eu deixar a tela certa aqui, senão o pessoal tenta entrar no Zoom aqui.
e eu não vejo. Tá? Então, ser fluente é você pegar aquilo que você sabe e falar da maneira mais correta possível. E como que você consegue isso? Você tem que praticar o seu inglês todos os dias. Todos os dias você tem que ter contato em inglês. Aí você pode falar assim, tá, mas todos os dias eu não consigo. Você consegue. Ah, eu não tenho tempo. Você tem tempo. Ah, minha vida é muito corrida. É corrida, mas você consegue. Por quê? Vamos descobrir formas de você praticar a tua fluência, aquilo que você sabe. Sheila, já tomou café? Não, Você não toma café? eu nem acordei direito, professor. Tá bom. Nem acordou direito, é boa. O que eu ia falar aqui? Ah, tá. Como praticar a sua fluência durante o dia. Tá. A maioria sempre está assim. Você está trabalhando, você trabalha ali 8, 9 horas por dia, pelo menos você fica lá na empresa 9 horas por dia, né? Contando aquela 1 hora de almoço, às vezes um pouco mais. E como que eu vou praticar o meu inglês trabalhando? Tá. Existem pequenos exercícios que você pode fazer. Aí entra naquilo chamado microhábito, tá? Microhábito, que eu falo muito dentro do meu curso lá, você criar pequenos espaços de tempo diário para você ir praticando teu inglês. Tá? Você começa com uma preparação anterior, um dia antes, ou pega um final de semana, você cria os seus cartõezinhos para você memorizar as palavras. Professor, mas cartãozinho é muita coisa antiga, é muita coisa assim de quem não tem um celular, que hoje em dia é impossível a pessoa não ter um celular. Mas um cartãozinho, veja a facilidade. Uma dessas lives eu falei isso, acho que foi na primeira. Um estudo de Harvard já mostrou que quando você estuda escrevendo, você retém muito mais do conhecimento do que você estudar usando um computador, usando um eletrônico. Quando você escreve essas palavras no cartãozinho, você vai escrever algumas palavras para você memorizar por dia. Aí depende da tua capacidade, de quantas palavras você consegue memorizar por dia. Só que você não sabe a tua capacidade de memorizar. Você tem que testar. Então, você faz um cartãozinho com 5 palavras. De um lado você escreve em inglês, do outro lado português. E deixa na tua mesa. É muito mais fácil você ficar batendo um olho ali num cartãozinho perto da tua mesa do que você pegar o celular e ficar abrindo o aplicativo. Por exemplo, Anki. A-N, deixa eu até escrever aqui. O pessoal que está no Zoom já vê aqui. Ó. Tem um aplicativo, é esse aqui, ó. Anki. Anki, é uma coisa assim. Eu não sei qual o nome correto dele, tá? Mas esse aplicativo é como se fosse flashcards. O que são flashcards? Você monta o teu vocabulário. Você monta ali os cartõezinhos que vão aparecer. Então, você clica nele e aparece a palavra em português. Aí você tenta falar a palavra em inglês. Aí você clica de novo, né? Toca de novo na tela e ele vira o cartãozinho e fica brincando, igual os flashcards que a gente fica aprendendo com figuras. De um lado você coloca a figura, do outro lado você coloca o nome do objeto. Igual aquele joguinho de memória. Tá? Então, no serviço durante o dia, é muito mais fácil e menos perigoso para você, porque se você ficar olhando no celular toda hora, depende da empresa, eles não permitem o uso do celular. E aí você vai ter um problema. Então, se você colocar um cartãozinho, ninguém vai encher o saco daquilo ali. São palavras escritas ali. Você pode deixar do lado da tela, a tua tela está aqui na frente, né, do teu monitor, e você coloca ele do ladinho. Você dá uma olhada naquelas 5 palavras, gente, ó, vou olhar 5 palavras aqui. Ó. As 5 palavras de hoje, ó, cada dia eu dou 5 palavras. Então, hoje nós estamos nas 15 palavras mais usadas no inglês por ordem de frequência. Então, eu tenho aqui, ó, he, for, on, was, are.
was e are vem do verbo to be. Então, o verbo to be, que já apareceu anteriormente na palavra is, ele é uma das 5 palavras mais utilizadas no inglês. A galera aí que tem bloqueio com o verbo to be, que tem certificado de bloqueio do verbo to be por causa de 4 anos de estudo, to be é essencial, gente. Ontem eu li sobre... Eu li, não. Não, eu li, não era vídeo. Eu li um professor falando, no meu método eu não ensino o verbo to be no início. Não tem problema nenhum. Eu já trabalhei num método assim. Você pega o primeiro, o segundo mês, você não ensina verbo to be, você só ensina os outros verbos. É tranquilo, não tem problema algum. A pessoa fica aprendendo a falar outras coisas. Por exemplo, você pega ali só verbos... como é que é? Você pega os verbos simples, verbos regulares e alguns irregulares ali e vai colocando. Por exemplo, eu coloco ali like, drink, go. Vamos pegar esses 3. Like, drink, go. Aí eu coloco umas palavras. O que a gente gosta? Vamos lá. I like food, I like coffee, I like milk, I like tea, I like banana, apple. Você coloca umas palavrinhas ali para o que você gosta. I like dancing, I like singing. Coloca ali. Go. Para onde você vai? Você vai para a escola, você vai para a igreja, você vai para o trabalho, você vai para a casa da tua irmã, do teu pai, tua mãe. Go to algum local desses aí. Você vai para o supermercado e você fica fazendo frases com isso. Você mostra lá para a pessoa I, you, we e they. Coloca só essas. Era o método que tinha. Você não coloca he, she, it, porque aí tem que mudar um pouco a palavra ali e já dá pau nas primeiras frases. E a pessoa fica falando assim, I like coffee, you like coffee, they like coffee. Você vai montando frase. E o aluno fica com aquela sensação que ele está aprendendo um monte. Só que, no dia a dia, todo dia, que frase que você faz de manhã? Você fala um good morning para todo mundo da empresa, ou para a tua família, e depois você começa a falar, estou bem, how are you? Como é que você está? E aí, beleza? Vai um monte de coisa. How are you? What's up? How are you doing? Um monte de coisa. E você já vai responder com o verbo to be. Então, o verbo to be ele é o mais utilizado, provavelmente, em todos os idiomas. Tá? E por que não aprender logo no início? Por causa do bloqueio e por causa do jeito de vendas. O pessoal vende e já fala que não vai ter gramática, que o verbo to be vai ser ensinado depois. Não tem problema você ensinar antes. E ele vai ser o mais utilizado. Então, uma hora ou outra, você vai ter que utilizá-lo. E você não vai conseguir puxar uma conversa sem usar o verbo to be. Em 1 minuto você aprende o verbo to be. 2 minutos, vamos supor. 2 minutos chutando assim com um exemplo. Tá? É facinho. Tá? Quando você aprende esses verbos, você pode utilizar no dia a dia. Então, a gente está falando dos cartãozinhos. Me perdi aqui um pouquinho. Você está com os cartãozinhos, colocou até o verbo to be, coloca os cartãozinhos, você vai olhar o dia inteiro. É uma forma de você praticar. Outra forma que é muito engraçada, Sheila, eu recomendo isso para você, hoje você vai ver que legal. Góis, seja bem-vindo, meu amigo. Você está bem? Vou recomendar esse exercício aqui, é bem interessante. O tempo inteiro nós estamos pensando. Você não consegue parar de pensar. O pessoal que faz meditação, eles falam, eu consigo não pensar quando eu faço meditação. Não é que você não pensa. Você está ali, você focou, por exemplo, num pontinho na parede. Esses dias eu fiz isso para controlar os pensamentos. Porque, de acordo com os psicólogos, eu tenho TDAH. E TDAH, a tua mente não para de pensar. Não para, não para, não para, não para. Por isso você esquece as coisas. E aí, na meditação, eles falam, se você olha um pontinho na parede e você fica olhando fixo e você só fica assim, pontinho na parede. Você fica só pontinho na parede, pontinho na parede. Aí vem um pensamento. Você tem que tirar aquela comida do congelador. Você não parou de pensar, só que você pega aquele pensamento e você joga para o lado. Você está pontinho na parede, mas não vou pensar na comida. Pontinho na parede.
mas eu tenho que mandar lavar o carro. Põe na parede aqui, põe o pensamento do lado. Você nunca para de pensar. Você nunca para de pensar. Aí que está a brincadeira que você faz. Quando você começa a pensar num outro idioma, tudo aquilo que você está pensando. Ah, eu tenho que marcar lá minha consulta médica. Tenho que ir no mercado, tenho que comprar X, Y e Z. Ao invés de você pensar em português, você começa a pensar em inglês. O que que acontece? A tua mente vai dar uma freada. Ela vai frear legal. Assim. Porque você vai começar a procurar as palavras. Como é que eu falo detergente? Como é que eu falo sabão em pó? Como é que eu falo tal coisa? Como é que eu falo esse relatório do negócio para o diretor? Como é que eu falo isso aqui da mecânica do meu carro? E aí, você sempre mantém um papelzinho ali perto de você. A gente sempre tem, né, quando trabalha. Mantém um bloquinho ali, alguma coisa. Quando você brincar ali, 1 minuto, 2 minutos de pensar só em inglês, você fala assim, agora eu só vou pensar em inglês. A palavra que você pensa que é do teu dia a dia, por exemplo, eu tenho que comprar detergente e sabão em pó. E agora? Como é que eu falo detergente e sabão em pó? Se você anota ali, detergente e sabão em pó, eu vou pesquisar depois. Quando você vai pesquisar depois, como houve uma emoção de você procurar essa palavra, de você pesquisar isso daí, você gastou tempo nisso, as chances dessa palavra ficar gravada são bem maiores do que simplesmente você passar por cima, deixa eu resolver isso daí. E você vai anotando. De repente, você quer fazer uma expressão. Por exemplo, hoje aqui nós vamos ter 2 expressões. On the same page, sleep on it. Tá? Quem está no Zoom consegue ver isso aqui, né? Está vendo a tela, né? Ó, on the same page seria na mesma página, mas o que quer dizer? Estamos todo mundo no mesmo propósito. Estamos todo mundo entendendo o mesmo assunto. Estamos falando a mesma coisa, é uma expressão, on the same page. A outra expressão, por que eu falei expressão? Porque às vezes você quer falar assim, nossa, tá chovendo. Hoje em dia não falam isso, está chovendo canivete. Mas está chovendo pra caramba. Como é que eu falaria? Está chovendo pra caramba. Nossa, que tempestade, que toró. Essa palavra que eu queria. Toró. Ô, Sheila, você fala toró? Falo. Então tá bom. No interior fala toró. Acho que o Góis acho que não fala toró, porque ele é daqui de Curitiba. Ele vai falar outra palavra ali. Tá, mas aí, como é que eu falo toró? Como é que eu falo essa chuva forte? Mas se só estiver garoando, e aí você anota. Então, já 2 formas de você praticar no dia, para você ter essa fluência que, desde o início, a gente está falando. Então, é saber tudo. É você falar com fluência aquilo que você sabe. O que você não sabe, você vai aprendendo gradativamente. Então, ali, ou você usa o cartãozinho, ou então você brinca. 5 minutos de pensar em inglês. 5 minutos de pensar em inglês. Aqui, Poliane F. Good morning, Poliane. Poliane, escreve aí de onde você é, só para eu saber aqui. Ontem nós tivemos uma ouvinte aqui da Inglaterra. Ela até mencionou que ela está se batendo um monte para entender os nativos. Foi bem legal a interação dela aqui. Estava se batendo um monte para falar com o nativo. E ela falou, eu não consigo falar com o nativo, eu não consigo. Então, ela deu muito ênfase a esse não. Não, 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 não. Eu falei, então, tira esse não aí, porque toda vez que o nativo ficar na tua frente, você for começar a conversar, você já pôs na tua mente que você não consegue. Até falei para ela que eu tinha esse problema com exercícios de listening, tá? Eu não conseguia entender o listening na hora da aula, porque tinha uma guria que entendia demais, e eu ficava com medo e ficava constrangido de perder para ela, porque como ela sabia, na primeira vez que colocava o áudio, na hora que era minha vez, eu já tinha falado que eu não ia conseguir, se o professor perguntasse se no áudio estava simplesmente assim, what's your name? Eu já ia falar que eu não tinha nem estudado aquilo, que eu ia errar. E aí eu me ferrava. E enquanto eu não mudei isso, eu não conseguia aprender. Continuando ali, ó, para você ter a fluência.
exercícios para você fazer no dia a dia. Temos os cartõezinhos, ou então você usa o aplicativo chamado Anki, que eu já coloquei aqui, Anki, Anki, e você pode criar os teus flashcards, ou então você pesquisa lá, que tem muito flashcards criado lá, e você pode usar nos flashcards criados de outras pessoas. Os flashcards são aqueles cartõezinhos, tem uma figura do lado, ou uma palavra, e do outro lado de um idioma, e no outro de outro, português e inglês. Tá? Aí você pode estudar flashcards só das palavras que existem na cozinha, só de frutas. Você vai estudando por tema. Até é muito bom estudar por tema, porque não fica tudo perdido as palavras, tá? Então, você estuda com cartãozinho, você faz o exercício de pensar em inglês, que não é aquilo que o pessoal fala assim, eu vou te ensinar a pensar em inglês. Eu já vi o pessoal que vende falando isso, eu vou te ensinar a pensar em inglês. O cara não vai te ensinar a pensar em inglês, porque no início você vai pensar em português e vai ficar traduzindo. É normal, porque o cérebro passa de algo conhecido para o desconhecido. Então, ele parte do português para o inglês na hora de você falar. Só que um dia, essa chavinha vai virar e você vai perceber, nossa, eu não estou pensando mais em inglês. Qual que é o exemplo que eu uso? Você está aí, você dormiu. Tô aqui. Aí, aí tá bem. Então, tá bom. Um dia, essa chavinha muda. Por exemplo, o pessoal da mentoria de terça-feira, que já está comigo há um tempo, e alguns já da quinta-feira, eu gosto da quinta. Algumas frases você já não traduz. Vou pegar a frase mais simples. Quando eu falo assim, how are you? A maioria já entende, você não traduziu essa frase. O que que você fez? Aquilo já é um bloco de informação. Você cortou a parte português. Então, pegar um negócio assim, ó. No início, o aluno aprende assim, ó. Cup, xícara, essa figura. Então, você tem 3 etapas. Você olha para a figura, aí você sabe que é uma xícara, e você fala cup. O que que acontece? Se no dia a dia você praticar inglês, na hora do café, você faz o quê? Olha para todos os objetos que todo dia você põe na mesa, todo dia você põe um pratinho, você tem uma xícara, você tem uma colherinha, às vezes você tem um garfo, uma faca, você tem o açúcar, você tem a garrafa de café ou de chá. Você tem algumas coisas que é do teu dia a dia, que elas se repetem. Pega o nome desses objetos e, a partir daquele momento, isto aqui nunca mais vai ser xícara. Você nunca mais vai falar xícara e vai pensar xícara. Aí você fala assim, tem uns alunos que são meio nervosos, eles falam assim, como eu não vou falar? É pensar, se eu estiver conversando com a minha mãe que não sabe. Aí é outra coisa, né? Falando para você aprender inglês. Para você, isso aqui sempre vai ser um cup. E você vai eliminando a parte em português. Deixa eu até anotar aqui para eu não me perder. Espera aí. Que é importante isso aqui, tá? Palavras do dia a dia. A gente está falando de técnicas para manter a tua fluência. Você faz o cartãozinho, você pensa em inglês. O WhatsApp, hoje em dia, é parte da nossa vida. A Poliane não colocou de onde ela é. Será que ela já saiu? Então tá. O que eu estava falando? Perdi aqui. Tá. Cartãozinho, pensar em inglês. Aí vamos chegar nisso aqui que eu ia falar. Isso aqui que eu queria falar. Ó, as palavras mais básicas possíveis, elas vão chegar em 4.000 palavras. Dessas 4.000 palavras, vai se utilizar os irregular verbs. Então, você pega a palavra make, que é fazer, dentro das 4.000 palavras que você precisa para se comunicar em qualquer idioma, vai aparecer a palavra made, que é o passado. Então, se você já sabe a base, o verbo é irregular, make, made, made, então você não precisa aprender os outros.
Essas palavras vão cair ali para umas 2.500, um pouco menos, tá? 2.500 palavras. Quais são essas palavras do nosso dia a dia? Agora vem nessa linha de raciocínio aqui comigo e se eu me perder, você me avisa, tá? Se eu me perder, você me avisa. Tá? E o pessoal que está no Instagram, bate no coraçãozinho ali, põe uma frase, dá um oi, só para interagir ali comigo, para eu não ficar aqui sozinho, só eu e a Sheila conversando. A Sheila está ali prestando atenção. Ó, quais são as palavras básicas do dia a dia? Agora vem nessa linha de raciocínio comigo. Tudo que faz parte da tua vida o tempo inteiro. Então, assim, você acorda, você já sabe o verbo acordar, wake up. Fica. Você está no teu quarto. Os objetos do teu quarto, da tua casa, você olha para esses objetos todos os dias. Então, uma forma de você começar a colocar a quantidade de aumentar o teu vocabulário é você saber o nome dos objetos ao teu redor. Todo dia você está na tua casa, no teu serviço, tem os objetos que ficam na tua mesa, você tem os produtos da tua empresa, o serviço da tua empresa, que você pode aprender a falar aqueles nomes, porque é do teu dia a dia, vai gerar uma emoção forte para você memorizar isso daí. Então, você tem lá os produtos que você come todo dia e tal, vai aprendendo esse vocabulário do teu dia a dia. Você entra no carro, esses são os nomes da, dessas partes do carro. Você não precisa saber a rebimboca da parafuseta. Você não precisa saber o nome dos negócios dentro do motor do carro. Agora, o volante, o pedal, o acelerador, a embreagem, o freio de mão, porta, o vidro, o limpador de para-brisa, o pisca-alerta. Isso daí você pode saber. Por que você precisa saber disso daí? Dentro das palavras básicas, que vão chegar nessas 4.000, são o quê? O alfabeto, os números, horário, os objetos da tua casa, partes do teu corpo, as cores, as roupas mais básicas. Roupa é um negócio interessante. O homem, ele vai memorizar o nome das roupas. Deve dar uns 20 tipos de nomes entre sapato e roupa. Na mulher, aí já complica, porque, por exemplo, só de sapato, ela deve ter ali uns 1.500 nomes diferentes. E aí entra nas roupas, aí o alfabeto o alfabeto não, aí no dicionário é muita palavra. Eu tenho um dicionário ilustrado aqui, e ele é muito interessante, porque ele pega ali, como ele é ilustrado, ele pega o desenho de uma roupa, e ele pega o nome de cada coisinha, que eu nem sei falar em português. Então, por exemplo, você tem ali a manga da camisa e tem a costura. A minha esposa é estilista, ela falou isso um dia. Alinhavar. Existe isso? Ô, Sheila, existe isso? Sim. Tá. Alinhavar. Eu não sei isso em inglês, mas nesse dicionário ilustrado, ele colocava cada detalhe de cada coisa. Então, ele pegava ali uma foto do navio, então tinha... Agora está falando para ele umas 3 peças facinho de roupa. Então, é camisa, calça e meia, né? A camisa, calça e cueca e meia. Então, dá 4. Mas o sapato, 5. Beleza, matou. Então, nesse dicionário, eles pegavam uma foto do navio, e aí tinha uma foto, assim como eles cortassem o navio no meio, e eles colocassem o nome de cada compartimento, até o motor. Era impressionante a quantidade de detalhes. Uma flor, cada partezinha da flor. Era um dicionário muito legal. E interessante que era assim, roupa masculina dava uma página, e roupa feminina davam 4 páginas. Era muita coisa. Era muito detalhe. Nome de sapato, rasteirinha, papapá. Me dá mais 3 nomes aí, Sheila, de coisa de sapato. Sapato? Para mulher, É, feminino. tem a rasteirinha, tem sandália de salto, tem coturno, tem bota de cano longo, bota de cano curto.
E por aí vai. E por aí vai. Aí tem um tipo do material, se é couro, se é plástico, isso daí vai Isso. fazer parte do teu vocabulário, o teu vocabulário básico, tá? Isso aí é parte do teu vocabulário básico, tá? E assim você vai construindo o teu vocabulário. Quando você sai na rua, você tem o que lá na rua? Você tem a palavra rua, asfalto, meio-fio, calçada, poste, árvore, fio, semáforo, pedestre, e aí tem os veículos que vão passando perto de você. Esses veículos, é um carro, é um caminhão, um ônibus ou uma carreta. São coisas básicas. Essas palavras fazem parte das 4.000 palavras básicas. Aí vem um detalhe interessante. Quando a gente vai falar uma gíria, vamos pegar aqui a expressão do dia. Vamos olhar o horário. Gente, se você tem uma pergunta que você queira, você tem uma curiosidade por saber, manda aí. Interage aí comigo, senão daqui a pouco acaba meu assunto. E eu tenho as palavras para falar para vocês ainda. Mas as palavrinhas ali, 10 minutos, dá tranquilo para a gente falar, tá? E manda como é que fala? Manda um aviãozinho ali para alguém, para acordar essa pessoa agora e falar, vem comigo aqui, você que quer aprender inglês ou está aprendendo inglês. Tem um amigo que aprende inglês? Está aprendendo inglês? Manda um aviãozinho ali para ele, tá? Então, aqui, ó, a gente estava naquele raciocínio, construir a fluência durante o dia. Você estuda com os cartõezinhos ou você baixa um aplicativo que tem aqueles flashcards. Você pensa em inglês, faz um exercício assim, olha, eu vou pensar em 5 minutos só em inglês. Você vai ver que legal. Você dá uma freada legal, bem forte, porque a tua mente não tem todo aquele vocabulário e o pensamento fica bem mais devagar, tá? São duas formas, tá? Outra forma, que eu estava falando, depois eu fui para outro assunto ali. O WhatsApp faz parte da nossa vida. Aí o que você faz? Você tem um amigo que fala inglês, ou que está estudando inglês, ou que goste de inglês? Crie um grupo com ele. Crie um grupo com esse aluno, com esse amigo, tá? E fala assim, ó, neste grupo nós só vamos conversar em inglês. Você manda áudio, você escreve, não se preocupe em errar. Errar é a melhor coisa que pode acontecer para você, é com o erro que você aprende, tá? E você vai pondo pessoas no grupo depois, mas a regra é, não fique colocando coisa em português, tá? No máximo, assim, começa a escrever a frase em inglês, aí não sabe uma palavra, para não quebrar a linha de raciocínio e para não deixar de fazer a frase, coloque em aspas a palavra em português. Alguém vai auxiliar e fica aquela palavrinha ali na tua frente para você pesquisar, tá? Porque no WhatsApp a gente usa o dia inteiro, ele é parte da nossa vida agora. Antes era o e-mail, né? Lembra a época? No e-mail vinha cheio de piadinha, cheio de fotos, cheio de coisa e cheio de vírus. Agora é o WhatsApp. Depois passou para o Facebook, né? E agora é o WhatsApp que a gente usa o dia inteiro. Use isso daí a teu favor. Pega lá uns 5 grupos que você tem que não te leva a lugar nenhum e sai. Quem é teu amigo nunca vai sair da tua vida. Não tem problema. Ninguém vai ficar bravo com você. Mas usa o teu tempo ali. Já que você consegue mandar mensagem para esses grupos, manda mensagem para alguém falando inglês e vai praticando. Conta o teu dia. Pega o dia, pega assim uma mensagem de manhã e fala, todo dia de manhã eu vou contar com o meu amigo dentro do grupo, que o propósito é o mesmo, o que eu fiz ontem. Sheila, lembra daquele exercício que você fazia um resumo do teu final de semana? Yes. Não era maravilhoso aquilo ali para você aprender? Sim. Porque você ia falar de coisas da tua vida, então eram palavras que eram relevantes para você, então você aumentava o teu vocabulário, você praticava o teu inglês, e cada vez você ficava melhor, porque nos erros de gramática, na construção da frase, nas regras, eu ia corrigindo e ela ia melhorando. De repente, o que acontece? Você começa a parar de cometer erros de gramática, que é a construção da frase, e flui. E você só precisa de mais vocabulário. E é uma sequência, aí você vai melhorando o teu nível, você vai aumentando o teu nível. Então, temos 3 dicas já para o dia a dia, hein? Os cartõezinhos,
pensar em inglês e usar o WhatsApp em teu favor. Aí vamos para a quarta dica para você melhorar a tua fluência, porque o termo fluência nós já falamos ali no início da live, ali, os primeiros 15 minutos, 20 minutos, a gente já falou sobre o termo fluência, tá? Quarta dica. Todos nós gostamos de música, correto? Pegue uma música por semana ou uma música por dia, mas é assim, o intuito é você aprender inglês, é você melhorar e ter fluência. Então, pegue uma música, por mais chato que seja, assim, fique escutando a mesma música. Ah, mas eu vou enjoar da música. A hora que você vê que você está enjoando da música, você troca a música. Porque o que você vai fazer com essa música? Pega a letra, baixa a música no teu celular ou no teu computador, onde você possa escutar ela algumas vezes durante o dia, pega a letra da música. Aí um dia você para e vai ver a tradução, para você não cantar besteira. Eu tive uma aluna uma vez, era aluna particular. Aí ela fazia aula, e todo final de aula, ela me trazia uma música. Professor, quando faltar 10 minutinhos ali, vamos cantar essa música? Eu baixava, colocava no YouTube, e ela cantava aquela música, ela gostava muito. E um dia ela me trouxe uma música, e ela falou, eu canto essa aqui. Ah, você canta? Beleza. Você já viu a letra dessa música? Ela, não. Eu falei, então você precisa ver a letra dessa música, porque essa música fala para você se suicidar. E ela olhou com espanto assim para mim, ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, e mostrei, tá aqui, Ela é bonitinha, aparece a palavra morrer, mas ela tá te levando para você morrer, para você se matar. Porque a tristeza é muito grande, então o melhor caminho seria isso aqui. Ela não está falando a palavra suicídio, mesmo porque ficaria muito explícito. E a balada da música ali, o ritmo, era muito gostoso. Mas a música falava isso. E ela estava cantando uma música e falou, nunca mais vou cantar essa música. Então, você escolhe uma música legal, pega a letra para ver se não tem nenhuma desgraceira ali. Vamos ver, o Góes está fazendo isso com as músicas do Elvis. Muito bem, as músicas do Elvis, elas são bem calmas. Elas são bem calminhas, assim. Porque se você pegar uma música muito rápida, dá para cantar? Claro que dá. Se uma pessoa consegue, a outra pessoa consegue também. É só praticar. É só praticar, tá? Vocês lembram de um Reels ou Stories, sei lá o que eu pus aquele dia. O meu filho, o Theo, falando uma palavra bem longa. Você lembra desse, Sheila? Não lembro. Teve um Reels que eu coloquei, que é de uma palavra assim. Vamos ver o tempo. Temos tempo. Tem uma palavra que, uma época, eu já contei essa história, tá? Tem uma palavrinha, uma palavrona, que um dia eu memorizei, bem no começo que eu dava aula, só para impressionar os alunos, para brincar, fazer uma brincadeirinha, né? Era uma palavra longa, é a palavra mais longa no inglês que existe, tá? Sim, agora lembrei. Lembrou, né? E Não essa da palavra, palavra, você falava. lembrou da historinha, né? Uhum. Tá. Então, nessa palavra, eu ficava brincando com os alunos, tem palavra fácil, que é essa aqui, like, love, go, table, essas são palavrinhas fáceis. Agora, tem palavra que é mais complicada. E eu usava essa palavra sempre, eu falei, eu nunca vou escutar essa palavra em nenhum lugar. Aí um dia eu estava assistindo um episódio dos Simpsons, e naquele episódio o pai do Homer estava conversando com ele, e o Homer estava, tipo, numa depressão. E o pai dele começa a perguntar assim, você está com dor de cabeça? Você está com dor de garganta? Você está com isso? Você está com problema no casamento? Está com problema com sexo? Você está com problema em tal coisa, tal coisa? E, de repente, ele fala, você tem e fala o nome daquela doença, que é essa palavra longa que eu vou falar aqui agora. Pneumoultra microscópio psiloconvocano-conioses. E eu fiquei brincando com essa palavra. E eu fiquei brincando com meu filho e ele memorizou essa palavra.
No início ele falava, não consigo falar essa palavra. Eu falei, você consegue. Vem comigo, parte a parte. Aprende uma parte e depois aprende a outra. E assim você vai usando até a hora que ele conseguiu. Tá? Até deixa eu anotar isso aqui para eu falar essa palavra. Tá. A gente está falando de as 4 dicas, a quinta que é a música. Então, você vai pegar a letra da música, você vai traduzir, não importa se a música é rápida ou devagar. Agora eu sei por que eu falei da palavra longa, porque mesmo que pareça difícil, o pessoal cantando rápido, você vai conseguir fazer. O problema é que às vezes você quer pronunciar todas as palavras certinhas. Por exemplo, se eu não me engano, o Góes tem esse problema. Ele quer pronunciar tudo isso porque ele fez uns cursos de oratória. Então ele fala muito bem, mas ele quer pronunciar todas as palavras muito certinhas. E aí o que acontece? Em português você não fala assim, o Góes fala, mas nós não falamos. Olha, eu estou falando rápido, eu estou falando rápido, ó, estou falando rápido, estou falando rápido, estou falando rápido. É bem rapidinho. E você tem que imitar os caras. Então, se ele canta misturando certas palavras uma com a outra, você vai falar assim. É o esquema do eu estou bem. Bom dia, você está bem? Ninguém fala assim. Sou muito falso. Você fala, e aí, beleza? Dia, tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Tô. O cara nem fala eu estou bem, só fala tô. E você vai se acostumar com esses esquemas de linguagem ali, que é coloquial, que é do dia a dia. E se o cara canta aquilo ali, você vai falar. Eu lembro uma vez de uma música que eu peguei, eu tenho essa música até hoje, e faz 20 e poucos anos que eu estudo inglês, eu uso essa música de vez em quando eu estou preparando aula. E a música começa com he, be. Os caras não conjugam o verbo to be nessa música. É tipo o gueto, lembra os guetos, as favelas ali e tal? E aí eu cheguei pro meu professor com a letra daquela música e falei, encontrei um erro. Aí ele falou, você não encontrou um erro, eles usam isso. Certas pessoas nos Estados Unidos, eles não conjugam o verbo to be. Mas que beleza, posso fazer isso? Ele, não, você não pode. Aí ferrou. Aí você falava I be, he be, she be, you be. Nossa, ia ser muito bom, muito fácil. E aí tinha um negócio coloquial. E eu canto essa música até hoje. Eu memorizei a música, uma música longa, e eu memorizei. E no início, nossa, eu falava, não vou conseguir esse negócio. Você vai praticando. Então, na quarta dica, que é a música, é muito bom. Meus melhores alunos eram quem gostavam muito de música, porque ele ia atrás. Gosto da música, pego a letra da música, traduzo, sei o que estou cantando, aumentei meu vocabulário. E agora vou cantar junto, que é cantar no mesmo ritmo, que é falar no mesmo ritmo. No falar ao mesmo ritmo, você começa a ajustar a tua pronúncia. Você vai mexer com certos músculos na tua face que você não mexe em português. Nós temos 16 sons. 16? Não, 13. 13 sons no idioma inglês que a gente não tem no português. São 40 sons. 13 sons nós não temos no português. E aí você vai fazer um movimento interno que você não faz no português. Então, às vezes, o pessoal que está falando inglês, ele vai sentir um comichãozinho, assim, né? Em alguns músculos, é porque você não estava acostumado a fazer aquilo ali. E aí você vai mexer e vai fazer esse som. Peraí. Então tá, nenhuma pergunta aqui. Sheila, você tem uma pergunta? Hum, você estava falando ali daquela Sleep on It? Sleep on it eu não falei, né? Não. Tá. Esse sleep on it, tá? Tipo assim, dormir nisto, tradução Isso. literal. Esse sleep on it é muito usual. Eu já vi várias vezes o pessoal usando isso nos filmes. Sleep on it quer dizer o quê? Eu vou pensar sobre o assunto. Sleep on it. Tipo assim, eu vou dormir
E eu vou pensar sobre isso, né? E amanhã eu te falo, né? Eu vou pensar muito, vou refletir e depois eu te falo. Sleep on it. Tá? É como se fosse assim, pensa sobre isso. Ei, sleep on it. Tá? Por exemplo, as ideias que eu te dei hoje. Fazer o cartãozinho, montar grupo no WhatsApp para praticar, ou então baixar o aplicativo do Anki ali para os flashcards. Pensar em inglês e utilizar as músicas, aí agora o que você faz? Você sleep on them, porque eu te dei 4 opções agora, não é só pensar sobre... Sleep on it é quando for uma coisa só. Agora eu te dei 4 opções, 4 coisas para você pensar. Então, sleep on them. Ok? Ok. Ou então você fala sleep on it, e o it significa essa ideia que eu te dei de fazer 4 coisas diferentes. Então, fica sleep on it. E depois você decide quais você pode fazer no dia a dia para praticar. Então, essa é a expressão sleep on it. Ok, Sheila? Ok. Beleza. Obrigado pela interação. Tá? Que eu fiz? Beleza. Então, você já perguntou. Góis, tem alguma pergunta aí? Vamos ver. Poliane, você está aí? Porque aqui eu não estou vendo a figura. A figura é bem pequenininha. E eu não estou reconhecendo. Ontem eu paguei mico na live. Entrou uma pessoa e eu chamava ela de o fulano de tal. E era mulher. E eu não via na figurinha aqui. Estava muito ruizinho aqui. A minha figurinha está muito pequenininha. Aí depois que ela falou, eu tenho esse... alguma palavra que ela usou que era feminina, né? Tipo assim, eu estou interessada. Aí eu falei, opa, é mulher. Aí ela, desculpa, perdão, não tem problema, tá, ok, tudo certo. Paguei mico. Vamos lá, tempo. Então, tá, vai dar certinho, vai sobrar tempo aqui. Ó, nós vamos falar agora de 2 palavras que se pronunciam da mesma forma, tá? São homophones, e que elas são diferentes. Então, é o quê? Quais são as palavras de hoje? Buy e buy. A primeira buy é o verbo comprar, é buy. O segundo buy é a preposição, que é pelo, por, depende do contexto. Então, você fala da mesma forma, da mesma pronúncia, só que você escreve diferente. Tem uma outra também, só que eu coloco 2 por dia, né? Se você dá tchau, você fala bye. Bye, bye. Verdade. Então, você tem 3. Você tem bye, bye, bye. É igual tchu, tchu, tchu. É. Né? Tchu, tchu, tchu também. Você tem o número 2, você tem a palavra para e você tem o tudo também. Então, são 3 ali, mesma coisa. Isso tem no português também, tá? Vamos ver aqui. Agora vamos curtir aqui os verbos irregulares. Gente, sempre falando que verbo irregular muda o teu nível do inglês. Né, Sheila, você está cansada de ouvir isso, né? Mas muda, tá? Sim. Muda. No momento que você memorizar todos os verbos irregulares, o teu inglês vai para outro nível, tá? Porque os verbos irregulares, eles vão te ajudar como se fosse uma caixa de ferramentas, tá? No momento que você não souber algo, você vai precisar se explicar. E as chances de você usar os verbos irregulares são enormes, porque eles são do dia a dia. Então, quanto antes você souber, e eles estão entre as 4.000 palavras mais usadas, o teu inglês vai para outro nível. Enquanto você não souber, você fica no nível abaixo. Tá? Então, quem for fazer a ideia dos cartõezinhos, tá? Gente, eu carregava o cartãozinho no bolso o dia inteiro, quando eu estava aprendendo. Eu ia para o trabalho, colocava no bolso da camisa, no bolso da calça, eu ficava com aqueles cartõezinhos. E eu gostava de escrever 10 por dia. Aí você pega assim, ó, 10 por dia, você precisa de 4.000 palavras. Se você memorizar 10 palavras por dia, em um ano você consegue. Mas em um ano não dá, vai dar 3.650 palavras. Mas você só vai escrever as palavras que você não sabe. Tem um monte de palavras que você já sabe. Você não vai escrever ali as cores, você já sabe. Você não vai escrever os números, você já sabe. O alfabeto, já era para saber.
Normalmente o pessoal sabe o alfabeto de cabo a rabo e só esquece da letra Y. Como que é o Y, Sheila? Esqueceu, né? Aham. Viu? Normalmente o pessoal esquece do Y, porque o Y a gente não vê muito no nosso idioma. Mas a hora que você está usando inglês diariamente, o Y faz parte do vocabulário e você vai saber que a pronúncia dele é Y. Y, Uai, Sheila, é Y, uai, Y. Ok? uai, sou. Y só. Isso, lembra do mineiro, sei lá como você vai conectar um Y com Minas Gerais ou com o mineiro, mas ou então com o porquê. Conecta alguma coisa, tá? Agora vamos para os verbos irregulares. Os verbos irregulares de hoje são esses três aqui. Ô, Góis, sem colar. A Sheila está vendo aqui já. Então, nós temos o verbo soprar, o verbo quebrar e o verbo trazer. Góis, escreve aí os verbos irregulares. Soprar, quebrar e trazer. Tem um delay ali no Instagram, né? Vou esperar só um pouquinho. E aí, Sheila, você tenta lembrar as três variantes deles, tá? Ah, se é no passado e no... Isso, lembra que o verbo irregular, por exemplo, o verbo ir, go, aí você fala go, went, gone. Então você tem infinitivo, né? Infinitivo, aí na segunda coluna você tem o passado, e na terceira coluna você tem o particípio do passado, né? Então o verbo ir seria o particípio ido, tá? Você lembra um desses aqui, Sheila? O O Góis não break, colocou. Ah, tá. o break eu vi na aula passada, que é break, break it, break it, Uh-uh. não era? Que triste, o professor não conseguiu ensinar direito. O passado do break é o break it, não é? Não. Break, broke, broken. Ué, então eu vi errado e eu não tenho errado. Não, então você deve ter visto a outra palavra do break. Eu vi lá naquele infinitivo, past e past participle. Então, mas você deve ter visto a palavra frear, que Ah, aí é o isso mesmo. to break. Ah, foi a frear mesmo. Isso, porque aí ela é um verbo regular. Essa aqui é irregular. Irregular. Isso. Ah, tá Algoz não certo. escreveu. Você lembra do soprar? Soprar, que é blow, blow. Blow e as duas variantes. Bleu, bleu e blow. Só Eu que acho que o blom no final, né? Blom. o Blon você acertou. Aula de manhã acho que não serve para você, viu, Sheila? Que tá com, né? Mas eu vou melhorar. Uma hora você acorda, né? Mas É. também é acostumado a acordar às 7 horas aí, para ajudar o professor, você acorda às 5h45. Parabéns. Parabéns. Eu não vou dar parabéns para o Góis, não, porque eu acho que ele está de plantão hoje lá, por isso que ele estava acordadaço. Mas se acordou, Góis, parabéns também. Tá? E agora o verbo bring. Broke. Brought, Ah, é Brock? brought. E Brock. Sheila, tarefa para você. Verbo irregular 4 vezes ao dia. Como Tá. se fosse prescrição médica. Verbo irregular 4 vezes ao dia. Memoriza um monte deles aí, manda ver, tá? Tá, e Mas, aquele break que eu tinha falado é do verbo regular, que é o frear. exatamente. E esse outro break aqui que você falou, broken, é Break, o broke, broken é o verbo quebrar. quebrar. Ah, Tá? tá. Agora eu vou passar rapidinho aqui os outros dois, porque está dando o meu horário aqui, já demos 1 hora, tal, e aí o meu horário fica comprometido aqui, tá? Só falta 4 palavras. Aqui nós vamos ter agora, o Góis está falando ali, tá? De plantão lá, no serviço. Fala mais 2 palavras, mais 4 palavras. 2 palavras aqui são falsos cognatos, false friends. Nós temos aqui alias. Aliens. Tinha um seriado desse aqui uma época.
Tá? Eu não lembro qual que é o nome da atriz, uma atriz famosa aí que começou nesse seriado aqui. Alias. O que que é alias? É um codinome, é um pseudônimo, às vezes é um apelido. Tá? Alias é um pseudônimo, é um codinome. É isso que seria. Por exemplo, fala fulano de tal, alias, tipo, conhecido como tal coisa, é um pseudônimo, é um outro nome para aquilo ali. E essa palavra alms aqui, que parece... Ah, aqui, ó. Alias parece aliás. Uhum. Mas aliás, você vai falar by the way, moreover, é outra coisa, é um falso cognato. Acabando a bateria aqui do meu... Peraí, acabando a bateria aqui. Cadê? Pronto. Deu. Voltou. Alms, ele quer dizer alma. Quer dizer não. Ele parece com alma, mas Sim. ele é esmolas. A Ah, palavra alma é soul. Soul. sou. Isso é alma. E o outro ali é esmolas. Tá? Hum, Alms. Beleza? Aí vamos para 2 phrasal verbs bonitinho que dá para usar no dia a dia. Call off significa cancelar. Call off significa cancelar. Existe a palavra cancel, mas você não precisa usar mais. Você usa call off. Quando você está usando o computador e tem que cancelar alguma coisa, se o seu computador está na linguagem inglês, ele vai aparecer cancel. No dia a dia, você pode falar call off. Call off. Ok? mas E o também outro... pode ser desligar? Não, esse aqui é cancelar. O desligar é turn off. Turn off, ok. Isso. O outro phrasal verb é call on. Call on. Call on é uma outra palavra para você falar, é uma outra forma de você falar visit. I'm gonna visit you. I'm gonna call you on. I'm gonna call you on. I'm gonna call her on. Eu vou visitá-la. E assim por diante. Certo? Falamos tudo sobre os... Yes. Falamos bastante coisa aqui, ó. Quantidade não é qualidade, as 4.000 palavras. Uhum. Falamos tudo hoje. Ó, deu certo. Passei Uhum. 3 minutos do prometido, mas deu tudo certinho aqui. Deu tudo certo. Uhum. Beleza? Galera, tempo agora acabou, tá? Dá um like, curte aí, manda para um amigo, me ajude, me ajude, que esse programa vai continuar. Eu vou gravando, vou montando um material em cima disso também, tá? E todo dia, de segunda a sexta, 5h45, estarei aqui com vocês. Coffee in English. É impossível você sair sem aprender. Hoje nós aprendemos várias coisas aqui, teve dicas de aprendizado bem fortes hoje aí para vocês fazerem durante o dia. No meio do dia, manda uma mensagem lá, falando que, ó, fiz os exercícios de hoje, fiz as dicas lá e deu certo. Manda mensagem ali no Instagram lá e compartilhe comigo essa sua vitória hoje em memorizar. Sheila, memorize e aprenda verbo irregular. O Góis também, já está sabendo, né, Góis? Beleza? Galera, Ok. see you tomorrow. Thank you for your time. Bye bye. Bye-bye.